Cumprimento ao povo de Deus com a gloriosa e santa paz do Senhor, amém? Quantos estão aqui nessa noite para ouvir a voz de Deus? Peço para que se coloque sobre os seus pés. Em nome de Jesus, vamos colocar de pé para dar ouvidos à palavra do Senhor. Senhor, nessa noite, Ele saiu do seu trono nessa noite, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, e Ele veio aqui neste lugar, juntamente com os seus anjos, serafins, querubins, anjos nessa noite, vieram aqui para te encontrar. Satanás, ele tentou de todos os jeitos nessa noite, ele armou cilada, armadilha para a sua vida, para que você nessa noite não viesse aqui. Mas mais uma vez ele foi derrotado pelo poder de Deus, porque você está aqui nessa noite, porque Deus marcou o encontro com você, e Ele quer falar contigo nessa noite. Quantos assim crerem, glorifica a Deus, em nome de Jesus. Abra as vossas Bíblias, o livro de João, capítulo de número 15. Glória a Deus, aleluia. Antes de ler, vou fazer uma oração, agradecendo a Deus. E peço para que os irmãos fechem seus olhos, curvem suas cabeças, enquanto eu faço esta oração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus misericordioso, Deus piedoso, bondoso, longânimo, Deus de graça, Deus de amor, santo, justo, fiel, Deus verdadeiro, em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Messias, o Emanuel, o Cristo, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador, eu te agradeço nessa noite, meu Pai, por essa oportunidade de estar aqui na tua casa, junto com o teu povo, Senhor, para te adorar e para te servir. Obrigado, Senhor, pela tua presença neste lugar. Meu Deus, eu te agradeço pela tua palavra que nos ensina, a tua palavra que nos exorta, a tua palavra que nos corrige. Meu Pai, me usa nessa noite para falar com o teu povo, me dê sabedoria, me dê graça, meu Pai, para semear a tua palavra neste lugar. Que a tua palavra que vai ser semeada nessa noite, ó Deus, que ela caia nos corações, na terra fértil, e produza frutos ao Senhor, 30, a 60 e a 100 por um. Meu Deus, acampe os teus anjos neste lugar, ao redor de cada um que está aqui, Senhor, anjos poderosos, meu Pai, porque eu creio que o Senhor está aqui nessa noite, como o Senhor dos exércitos, para guerrear, Senhor, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, meu Pai. Todo o plano do inimigo nessa noite, que venha a ser frustrado, toda a ferramenta preparada contra o teu povo, não prosperará, meu Pai. Cai por terra, quebra, Senhor, todo o mal na vida do teu povo, no meio da tua igreja, Senhor. Vai desfazendo todo o mal e venha manifestar o teu poder nessa noite. Xaraba sobi calaga suminara gacharai. Remana sorebicanda gasoirebinava nápia. Venha, Senhor, avivar a tua igreja. Venha renovar as forças, meu Pai. Se alguém chegou aqui nessa noite triste, cansado, desanimado, Senhor, que ele venha ser fortalecido. Toca nele, meu Pai. Toca nos teus filhos. Aviva a tua igreja, meu Pai, com o fogo do Espírito Santo de Deus, porque o fogo não pode se apagar no teu altar, meu Pai. Então venha acender a tua igreja, incendeia com a tua presença. Senhor, me usa nessa noite para falar com os teus, em nome de Jesus. Amém. João capítulo de número 15.
versículo de número 16. Está escrito na palavra do Senhor: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Glória a Deus, aleluia. Os irmãos podem sentar, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. A palavra do Senhor, ela nos diz que o Mestre Jesus Cristo de Nazaré, Ele mesmo disse com a sua própria boca: não me escolheste vós a mim, porque o Senhor, Ele te conhece há muito tempo. Ele conhece desde a sua nascença. Ele viu quando você ainda estava perdido, longe dos caminhos do Senhor, que estava distante da presença de Deus, andava como uma ovelha desgarrada, não andava pelo caminho certo, porque o único caminho certo que existe é Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E o Senhor te conhece bem mesmo antes de você aceitá-lo. Ele já via você, Ele via o seu levantar, Ele via o seu caminhar, Ele via o seu deitar. Ele conhece todos os teus caminhos. Quando você ainda andava na perdição, quando você não obedecia aos mandamentos do Senhor, quando você não obedecia aos seus pais, quando você não obedecia à lei dos homens, as regras, os juízos, os estatutos, o Senhor já te conhecia. Ele já te via, Ele olhava para você, e Ele contemplava todas as tuas obras. Ele te via como quando você ainda era ímpio, quando você não tinha fé, quando você não cria em Deus, diante das necessidades, diante das lutas, dos problemas, você nem ao menos pensava em Deus. Você buscava consolo em outras coisas, coisas mundanas. Não buscava a paz em Deus, buscava diversão, buscava prazer. Quando você era incrédulo, o Senhor ainda te viu. O Senhor conheceu você quando você ainda era pecador, quando você ainda não tinha a presença de Deus na sua vida. Porque aqui ninguém nasceu santo. Porque Jesus disse que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino dos céus. Todo aquele que não nascer de novo não vai morar no reino de Deus. Porque todos têm que nascer de novo. Não há nenhum sequer aqui que nunca tenha pecado. E o Senhor, Ele sabe os teus pecados. Ele viu todos os pecados que você cometeu. Aleluia. Ele via o teu sofrimento. Sofrimento na angústia, sofrimento na aflição. Quanto muitas vezes você tentou ser feliz, mas você não conseguiu. Quando muitas vezes você planejou coisas boas para a sua vida, mas só veio coisa ruim. Tudo que você queria era viver em paz, era você poder ter uma vida sossegada, mas ao invés disso, você teve problemas na família, você teve problemas no casamento, você teve problemas pessoais, você teve problemas psicológicos, você teve problemas na área da saúde. E o Senhor conhece todos os seus problemas. O Senhor conhece. Ele conhece todos os corações. Ele diz: mais enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Ele diz: eu, o Senhor, conheço o coração do homem.
Nós, seres humanos, os nossos olhos não vê o que está dentro. Os nossos olhos vê apenas a aparência. Mas os olhos do Senhor vai além da aparência. Ele vê o coração, Ele vê por dentro. Porque os olhos do Senhor são os olhos sobrenaturais. O pensamento do Senhor é maior do que o nosso. Aonde a minha mão não vai, a mão de Deus vai. Aonde os meus pés não vão, o pé de Deus vai. Aonde os meus olhos não vão, os olhos de Deus vai. O que eu não consigo, Deus pode. É por isso que maldito é o homem que confia no homem. Você não deve confiar no seu próprio braço, na sua própria força, mas você tem que confiar em Deus, porque Ele é o Deus do impossível. Ele alcança, Ele faz o impossível virar possível na sua vida. E devido a você ter andado perdidamente, impiamente diante do Senhor, você sofreu devido aos frutos maus. Frutos fala de resultado, fala de consequência. Os frutos maus da sua vida fizeram você sofrer. A sua família, seu casamento, a sua saúde. Eu estou falando isso porque todos nós passamos por problemas e dificuldades. E eu sei que Deus está falando com pessoas aqui nessa noite. Quanto às suas atitudes provocaram consequências desagradáveis para a sua vida. Aí você não acreditava em Deus. Você não cria em Deus porque só via problema, dificuldade, tribulação, angústia, problemas, necessidade. E você chegou a pensar: Deus não existe. Eu não sei para que eu nasci. Eu nasci para sofrer. Eu nasci para perecer. Não. Não é isso que você está pensando. Mas o sofrimento, ele faz as pessoas pensarem assim, se acharem incapazes. Quantas vezes as pessoas já chegaram com você e disseram que você não ia conseguir? Quantas vezes pessoas chegaram em você e falaram que você não ia prestar para nada, que você não era capaz de ser uma pessoa bem-sucedida? Quantas pessoas chegaram em você e falaram que você não ia ser feliz, que a sua família não ia ser abençoada, que você nunca ia prosperar, que você nunca ia ser bem de vida? Quantas vezes pessoas já te fizeram sofrer, te magoando com palavras duras, com palavras que magoaram o seu coração, que te ofenderam, palavras que doeu em você, e você sofreu muito tempo com isso. Mas o Senhor, Ele te viu no teu sofrimento. Ele viu tudo que você passou na sua vida, longe dEle. Ele via você quando você não vinha na igreja, quando você preferia o mundo. Ele via você. E você não via Deus. Você não conhecia Deus. Você só conhecia as coisas do mundo natural. E era perdido no mundo espiritual, era cego. O sofrimento às vezes cega o nosso entendimento, faz a gente ficar incrédulo, faz a gente nos sentir humilhado, envergonhado, com complexo de inferioridade. A gente vê o irmão, a gente pensa que ele é mais feliz do que é nós, por causa daquela situação que você está vivendo, ou que você já viveu e hoje não vive mais.
Mas o Senhor está te vendo. O Senhor viu o teu sofrimento. O Senhor viu todas as tuas obras diante dos olhos dele. Ele conhece cada palavra que sai da sua boca. Ele conhece a sua vida sentimental. Ele conhece a sua vida espiritual. O Senhor conhece a sua vida familiar. Ele conhece a sua vida financeira. Ele conhece a sua vida sentimental, psicológica. O Senhor conhece a tua vida. Ele sabe até quantos fios de cabelo tem na tua cabeça. Ele sabe. Ele sabe. Ele sabe quantos são os teus dias. Quantos dias você vai viver. Ele viu você quando você andava com uma ovelha desgarrada. Quando você não ligava para Deus. Quando muitas pessoas te convidaram a vir na igreja ou a adorar a Deus e você desprezou a Deus. Deus viu. Quantas vezes Deus teve que ir lá usar pessoas para te convencer a vir na igreja para você ser abençoado. E você recusava. Mas mesmo assim Deus te escolheu. Deus te escolheu. Você pode estar passando por sofrimento hoje, mas não há nada que Deus não possa resolver na sua vida. Deus te escolheu. Cadê os escolhidos de Deus? Deixa eu ver nessa noite. Deixa eu me alegrar. Deus te escolheu. Ele te escolheu para te salvar. Ele escolheu te libertar. Xarai, bacalai. Ele escolheu te trazer aqui nessa noite para te dar mais uma oportunidade. Ele te escolheu para você vir aqui nessa noite perseverar no milagre que Ele quer te dar. Ele escolheu mudar a tua vida. Ele te escolheu para te dar vida eterna. Ele te escolheu para te fazer mais do que vencedor. Ele te escolheu para te capacitar, para te usar. Ele te escolheu para te exaltar. Ele te escolheu para te guardar, para te livrar. Foi Deus que escolheu você. Do mesmo jeito que você era. Do mesmo jeito em que você é hoje, Deus continua te escolhendo. Você continua sendo o selecionado de Deus. Você continua sendo o escolhido de Deus. Você continua sendo o preferido de Deus. Você é o escolhido do Senhor. Ele te escolheu para salvar a sua família. Essa missão é sua. Ele te escolheu para ganhar os teus vizinhos. Ele te escolheu para trabalhar na obra do Senhor. Ele te escolheu para te dar um ministério abençoado. Você é escolhido a dedo, separado para Deus. E Ele escolheu te ajudar. Ele escolheu te capacitar. Ele escolheu te dar novas oportunidades. Para que você possa dar frutos bons. Porque o fruto que você estava dando era frutos maus. Era frutos de pecado. Era frutos maus. Que Deus não se agradava. Mas Ele te escolheu. E Ele está te limpando. Ele está te fazendo uma nova criatura para você dar frutos bons agora. Dar frutos bons. Ser uma pessoa honesta. Ser um bom pai. A partir de agora, ser um bom filho. Ser um bom esposo. Ser uma boa esposa. Ser um bom diácono. Ser um bom obreiro.
O Senhor não quer que você permaneça do mesmo jeito em que você está. Ele tem coisas maiores para você, coisas melhores. Você não pode olhar para trás, porque o problema que você está passando hoje é menor do que Deus. Deus é maior do que os teus problemas, do que a tua dificuldade. Deus é maior do que esse demônio que está fazendo você perecer. Ele é maior para te abençoar. Ele te escolheu para que você mude. Mude para melhor. Para que você seja uma pessoa fiel a Deus. Para que você seja agora um bom amigo, um bom filho de Deus. Para que você seja uma pessoa verdadeira, que guarde os mandamentos do Senhor. Agora Ele quer ver você diferente. Ele não quer mais te ver sofrendo. Ele não quer ver a sua família sofrendo. Ele não quer te ver triste, magoado, angustiado. Não, Ele quer te dar a paz. Ele quer dar o amor no seu coração. Ele quer te dar a presença e a graça do Espírito Santo na sua vida. Ele quer que você ande na presença de Deus, dando bons frutos ao Senhor. Frutos de arrependimento. Mas Ele quer que você permaneça firme na presença dEle. Que o seu fruto permaneça. Que você permaneça perseverando pela tua família, orando. Que você continue adorando a Deus como você está. Que você continue a vir na igreja buscar a presença de Deus. Que você continue sendo uma pessoa boa, uma pessoa que ajuda, uma pessoa humilde, uma pessoa que tem amor no coração. E que você permaneça assim, do jeito que Ele quer que você esteja. Do jeito que Ele quer que você esteja. Permaneça. Guarde o que tu tens. Permaneça lutando a batalha que o Senhor te deu. Deus quer que cada um de nós percorra a sua carreira. Cada um de nós tem uma missão aqui nessa terra. A sua missão, você é capaz de cumpri-la. Porque a missão que Deus deu para você, você é capaz de vencer. E assim você estando na presença de Deus, você vai conquistar, você vai vencer. Porque Jesus disse que nós somos mais do que vencedores. Tudo aquilo que você pedir de Deus, Ele vai fazer na sua vida. Foi para isso que Ele te escolheu, para ser mais do que vencedor. Ele não te fez para ver você derrotado, triste. Ele não te fez para você ser uma pessoa rebaixada, não. Ele te fez cabeça e não cauda. Ele te escolheu, Ele te salvou, Ele te livrou, Ele te guardou, para que hoje você possa refletir, para que hoje você pegue a experiência do passado. Não permaneça do mesmo jeito, esqueça o passado e prossiga para o alvo que é Jesus. Porque Jesus, Ele vai abençoar a sua família. É Jesus que vai te guiar para o céu. É Jesus que vai vir te buscar no arrebatamento. O Senhor me escolheu. Ele me tirou do mundo da perdição. Eu ainda me lembro quando eu ainda era criança. E eu vim aqui nessa mesma igreja, nesse mesmo ministério. Eu ainda criança, brincava no departamento infantil. A minha família se congregava aqui nessa igreja. E eu lembro que aos 14 anos de idade,
Eu conheci a droga. Eu comecei a usar droga. E parei de vir aqui nessa igreja. Parei de vir na igreja. Não somente nessa, mas em todas. Eu me afastei do caminho do Senhor. E comecei a andar por caminhos errados. Comecei a experimentar drogas. Comecei a sair para festas. Comecei a experimentar bebidas alcoólicas. Comecei a me envolver com a marginalidade. E com 14 anos de idade eu comecei a andar perdido nesse mundo. E eu andava muito perdido, fui tão perdido, que eu me sentia só. Eu não tinha mais esperança. Eu pensava que o meu destino era a morte, que não ia ter jeito mais para mim. E realmente o meu destino era aquele. E eu estava consciente, que o meu futuro não ia ser bom. Porque eu não conseguia sair mais daquela vida, não tinha força. Eu estava preso àquele mundo. Eu não conseguia mais sair, eu não conseguia mais vir na igreja. Quando eu via na igreja, eu já não sentia mais a presença de Deus. Eu já não sentia vontade de me envolver com os irmãos da igreja. Eu já não tinha mais vontade de ouvir o pregador falar a palavra de Deus. Não. Eu perdi a graça. Eu perdi a presença de Deus. Então eu passei a ir para festas. Em vez de vir para a igreja, eu passei a ir para as bocas de fumo, atrás de droga. Passei a ir para as casas de shows. Depois eu comecei a vender drogas. Estava trabalhando. Mas aí eu não quis trabalhar. Eu quis ganhar dinheiro fácil. Comecei a vender drogas. Vendia e usava. Mas cada dia que passava, a minha vida só piorava mais. Cada vez que se passava, cada droga que eu usava, eu me afundava mais. Eu me sentia mais desprezado. Eu me sentia pior dos piores, cada vez mais. E eu cheguei a um ponto que eu não me controlava mais. Eu passava dia e noite usando droga, dia e noite, dia e noite, dia e noite. Não tinha fé. Não cria em Deus. Estava praticando o pecado com gosto, com vontade. E muitas vezes eu me perguntava por que eu nasci. Para que eu existo? Para ser isso? Porque eu não consigo fazer outra coisa além disso. E eu estava perdido realmente. Eu não sabia me controlar, eu não conseguia sair. E minha família sempre foi evangélica. E minha mãe sempre lutando comigo. Quando eu ainda de menor, minha mãe lutava comigo. Mas eu falava para ela: mãe, não tem jeito, não tem jeito, mãe. Eu escolhi isso, eu sou isso e vou ser isso até o fim, mãe. Não tem jeito, mãe. Eu já estou envolvido, mãe. Eu já sou acostumado. Eu não consigo mais sair, mãe. Não tem jeito. Eu pensava que eu nunca ia conseguir sair daquela vida. E muitas pessoas chegaram em mim e falaram que eu nunca ia mudar. Muitas pessoas falaram para mim que não tinha mais jeito para mim. Eu mesmo falava para mim que não tinha mais jeito para mim. Quando eu ia para a rua vender droga, eu já ia esperando a polícia para me prender e ir preso qualquer hora. Eu já ia para a rua na expectativa: será que eu vou voltar vivo para casa hoje? Porque eu estava entregue nas mãos do diabo. E muitas pessoas tentaram me ajudar.
Mas também muitas pessoas me afundaram. E quando eu chegava em casa, eu via a minha família, olha, todo dia, olha, para com isso, olha, não faça isso, olha, não te aguento mais, olha, não vai mais para aquele lugar. Todo dia, a mesma coisa. Eu não aguentava mais aquilo. Eu não aguentava mais viver naquela vida. E várias vezes eu me envolvi também em alguns assaltos para usar drogas. Me envolvi também. Eu conheci uns traficantes onde eu morava. E esses traficantes, eles ganhavam muito dinheiro, eu lembro. Só que eles tinham pacto com o diabo. Eles iam em terreiro de macumba. Eles ofereciam trabalho para os demônios. E os demônios ajudavam eles a vender droga. Eu lembro que eu conheci esses traficantes. E eles me incentivaram a ir lá. A ir lá e fazer o pacto também, que eu ia ganhar muito dinheiro. Que eu ia ficar famoso. Que eu ia pegar um monte de mulher bonita. E começaram a me iludir, me seduzir. E eu fui, porque o que eu queria ser era traficante, estava decidido. Eu não queria mais trabalhar, eu não queria mais estudar. Eu só queria saber de droga, de festa. E eu fui. Cheguei lá na casa de macumba. Eu lembro que o demônio estava incorporado no Pai de Santo lá. E ele começou a conversar comigo. E ele falou comigo assim, aí, o que é que você quer aqui? Aí eu falei, não sei não, o irmão me trouxe aí. O irmão me trouxe aí ele falou assim, mas e aí, o que é que você quer? Eu falo, rapaz, eu sou traficante, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ser rico. Ele disse que você dá dinheiro para ele, aí que você ajuda ele. Aí ela pegou a vela, fez um ritual lá em mim e disse, olha, volta daqui a 2 dias. E eu voltei daqui a 2 dias, depois de 2 dias eu voltei lá e ela disse assim, o demônio disse para mim, você tem que fazer esse trabalho aqui para mim poder te dar alguma coisa. Esse trabalho custa tanto. Eu fui, dei meu jeito e paguei. Aí eu fiz o primeiro trabalho lá. Depois, ela falou, você tem que fazer mais esse aqui também, que agora vai ser oferecido para o demônio lá no inferno, e ele vai receber a oferenda, e ele vai te ajudar, ele vai te livrar da polícia, ele vai te livrar da bala, ele vai te dar muitas mulheres, ele vai te enriquecer e vai te deixar famoso. Você tem que fazer esse trabalho aqui. E eu fiz também o trabalho. Aí eles me deram uma guia para me usar. Toda vez que eu saía para a boca de fumo para vender, eu usava aquela guia, cheio de amuleto. E aí eu passei a ser um dos que iam lá naquela casa de magia negra para se envolver com feitiçaria. E eu chegava em casa, eu via a minha mãe ouvindo louvores, ouvia a minha mãe orando, ouvia a minha mãe indo para a igreja fazendo campanhas. E eu estando do lado negativo, do lado oposto. Tudo isso porque eu estava sendo enganado, eu estava sendo iludido. E passados alguns meses, a minha alma foi se entristecendo com aquilo. Eu fui me angustiando, eu fui perdendo a razão de viver. Eu passava a noite na rua, a madrugada inteira na rua, e passava o dia dormindo. Não me alimentava direito, usava droga todo dia, de domingo a domingo. E a minha alma começou a se sentir presa. Eu sentia as garras do diabo me maltratando e me obrigando a ir praticar crime para ganhar dinheiro, porque eu estava sendo manipulado pelos espíritos malignos. Eu lembro uma vez que a minha mãe me chamou para vir numa igreja.
Ela disse: olha, meu filho, vamos na igreja. Aí eu falei: eu não, mas vou para a igreja não. Tenho um compromisso hoje? Vou não. Eu estava decidido a ir para a Boca de Fumo vender drogas. Aí ela: se tu não quer ir, eu vou. Eu vou lá. Pode ir, mas eu vou ficar. Aí ela foi. Aí eu peguei a guia, coloquei aqui, comecei a colocar a droga no bolso, coloquei o dinheiro no bolso, aí ia para a Boca de Fumo vender. Aí eu comecei a sentir uma vontade no meu coração de ir na igreja. Comecei a ouvir voz: olha, vai na igreja hoje. Não vai, só por hoje. Não vai na Boca de Fumo, vai na igreja com a sua mãe só por hoje. E aquela voz me convenceu. Eu creio que era o Espírito Santo de Deus. E eu olhei para a calça estava assim, na cama. E eu olhava para mim, eu falava: não, vou embora. Eu olhava para a calça, até que eu decidi, peguei a calça, tirei a bermuda, vesti a calça e fui para a igreja. Deixei a guia lá, deixei a droga, deixei o dinheiro, fui para a igreja. Quando eu cheguei lá na igreja, minha mãe estava lá na frente sentada. E eu sentei do lado dela, porque tinha uma cadeira vazia do lado dela. Eu sentei do lado dela. E eu lembro ainda hoje que o meu coração estava duro. O meu coração estava igual uma pedra dura. O meu coração estava cheio de trevas. O meu pensamento era pensamento maligno. Eu só pensava em fazer o mal. Eu só pensava em ir para o inferno. Eu tinha pensamentos, delírios malignos. Quando eu entrei na igreja, eu entrei meio assustado. Comecei a sentir uma paz. Comecei a sentir uma luz, uma presença diferente. E eu fui ficando assim, meio me sentindo estranho naquele lugar. Cheguei lá na frente, sentei do lado da minha mãe. Aí eu lembro que o pastor começou a orar. Ele falou: olha, vamos começar o culto agora, nós vamos orar, fica de pé. Ele começou a orar. E eu não conseguia orar. Eu só queria ouvir. Quando terminou a oração, começaram a cantar. O grupo de louvor começou a cantar. E eu lembro que eles cantaram aquele louvor: de noites traiçoeiras, que diz assim: Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim de todos os seus momentos. Oh, e ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. Quando eu ouvi aquele louvor, não fui eu, foi a minha alma, começou a chorar. Eu tentava me segurar, eu fechei minha boca, tentei me segurar, mas eu não aguentei. A minha alma começou a soluçar e chorar. E eu chorei, o culto inteiro eu chorei. Eu fui para casa ali, diferente. Estava indecidido. Mas quando foi no outro domingo, eu fui na igreja e aceitei a Jesus. Eu passei o resto da semana pensando naquela presença que eu senti. E eu pensava lá na Boca de Fumo, eu pensava lá no terreiro do diabo. E eu lembrava lá da igreja, eu lembrava da minha mãe lá na igreja. E eu ficava indeciso para qual eu vou. Eu falei: quer saber? Eu vou para lá. Fui para a igreja, aceitei a Jesus. Mas eu fiquei com medo do diabo, novo convertido. Fiquei com medo porque eu falei: isso, eu tenho um pacto com o diabo. E eu quebrei o pacto. Agora eu sou de Deus. E agora ele vai querer me matar. A primeira oportunidade que tiver, ele vai me matar. Mas eu aprendi que Deus, quando Ele está no controle da nossa vida, o diabo
quando ele vê você e vê a presença de Deus em você, ele tem que se desviar de você. Quando Satanás vê o sangue do Cordeiro na sua vida, ele tem que desviar de você, porque você já tem dono, você foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Rabashobiakanagasorebenai, Labacharabakandagasorebinai, Rabadabashoreabacai taragasai, Xarabacandagash. Porque você não foi comprado com ouro e nem com prata. Você foi comprado com o sangue de Deus, com o sangue de Jesus Cristo de Nazaré. A sua vida pertence a Jesus, a sua alma é de Jesus, a sua família é de Jesus. Satanás não toca. E eu fui aprendendo isso. Eu fui batizado, fiquei firme na igreja alguns meses, mas teve um dia que eu me afastei da igreja, infelizmente. Voltei a usar drogas, voltei a vender drogas, me afastei da igreja. Aí começou o problema tudo de novo, começou o problema com a minha família tudo de novo. Comecei a ter os pensamentos malignos tudo de novo. Comecei a me sentir mal. Comecei a ter aquele coração duro de pedra de novo. E perdi a presença de Deus de novo. E voltei para o mundo das trevas de novo. Passado alguns anos, eu lembro que a minha mãe se mudou daqui para outro bairro. Eu fui morar com ela. E nesse outro bairro eu continuei vendendo droga lá. Só que teve um dia que eu estava vendendo droga e eu amanheci e fui para casa. E a minha mãe começou continuou como sempre, ela falando: olha, para com isso, para de usar isso, para de fazer isso. E naquele dia eu não aguentei mais, eu falei: quer saber, mãe, eu vou embora. Peguei as minhas coisas, arrumei e fui embora de casa. Fui embora de casa. Peguei o barco, fui rumo a Belém. Minha mãe ficou chorando em casa. Deixei droga, deixei dinheiro, deixei roupa, deixei móvel, deixei tudo para trás. Peguei só um pouco de dinheiro. Peguei uma mala com roupa e fui embora. Porque eu não queria mais fazer a minha mãe chorar, porque ela chorava por mim todo dia. Várias e várias vezes eu chegava de madrugada da boca de fumo, eu encontrava a minha mãe de joelhos orando no quarto. E ela olhava para mim e falava: meu filho, eu não aceito você estar na mão do diabo. Eu não aceito, porque você é de Deus. E eu não aceito ver você nessa situação. Eu creio que Jesus vai mudar você. Ela falava para mim, eu falava: não, mãe, tem jeito não. Tem jeito não, mãe, eu sou assim, eu vou morrer assim. E eu saí de casa. Quando eu estava indo no barco, no meio do barco,